estender e deixar os irmãos trabalhar, eu vou passar a palavra para o arquiteto responsável, o André, para vocês terem uma ideia. O escritório do André fica em Curitiba. Ele é de Curitiba, o escritório dele tem um portfólio fantástico, ele tem uns projetos maravilhosos e realmente eu não quero criar uma expectativa, mas eu acho que vocês vão ficar aqui hoje muito satisfeitos após a apresentação do André. Por favor. Todo mundo vivendo aqui. Baixinho mais alto. Eu não estou atrapalhando ninguém. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu falo isso em nome da AP Arquitetos, eu sou o diretor técnico do escritório. Nós somos uma empresa de Curitiba com atuação nacional e até alguns projetos internacionais. E soubemos dessa licitação, participamos de todo o processo licitatório e começamos a desenvolver um trabalho para vocês, né, dessa nova sede, um projeto complexo, um projeto desafiador, mas é o tipo de projeto que a gente gosta de desenvolver dentro do escritório. Então eu queria apresentar aqui para vocês, ver o que vocês acham. Oi. Deixa eu ver. Bom, então a gente está falando do Grande Oriente de São Paulo, né? Um estudo de arquitetura que foi apresentado no dia 24. Pode passar também. Bom, o principal desafio desse projeto, como eu falei, é a questão da gente aliar um projeto que precisa ser um edifício extremamente contemporâneo, um edifício do século XXI e que vai durar aí os seus 40, 50, 60, 70 anos de uso contínuo e atual, em função de uma instituição de aproximadamente 100 anos e que tem toda uma tradição e um conhecimento. Então a dificuldade é como colocar toda essa tradição dentro desse projeto. Bom, primeiramente o que a gente fez foi uma análise detalhada do terreno e da localização, né? A localização na rua São Joaquim. Então a gente tem toda uma questão de insolação, de edifícios vizinhos, de ruído, de barulho, de vegetação, de ventilação, que foram analisadas antes da gente fazer qualquer proposta para o edifício, tá? Tudo isso foi levado em conta, como que o sol anda, onde que o sol vai pegar, onde não vai pegar, para realmente ser um edifício atual, né? Então a gente chegou numa série de condições que a gente precisava para esse edifício. Ele é um edifício que vai ter plenária, que vai ter auditório, que vai ter os templos de vocês, que vai ter museu, que vai ter biblioteca, que vai ter um restaurante, vai ter os pavimentos administrativos. Tudo isso precisava funcionar verticalmente. A gente está falando de um terreno estreito, onde a gente tem que colocar 10, 12 andares de edifício com todos esses usos. Então eles precisam ter uma série de características, eles precisam ter proteções solares, ele precisa ter ventilação noturna, ele precisa ter escadas de emergência que atendam uma plenária de 500 pessoas e assim por diante. Tudo isso vai resultar em uma proposta. Bom, aqui a gente tem um estudo de uma maquete, depois eu vou mostrar aqui uma maquete ampliada para vocês verem, do terreno, da esquina e da escala que o edifício já ocupa no terreno. Então a gente já está falando de um edifício que, pelo menos dos vizinhos diretos, ele é um edifício maior e mais impactante. Pode passar. Então, a solução inicial que a gente trouxe foi de agrupar todas as atividades extremamente privadas do Grande Oriente, como administrativo, templos, plenárias, ao fundo do terreno, e para frente, voltado para a rua, a gente soltou as funções que a gente considera que tenham um caráter mais público e que possam gerar o caráter da própria instituição, ou seja,
Biblioteca, museu, essas funções mais culturais vão ficar estampadas na fachada do edifício, para representar. A gente quis que, ao invés do edifício que a GOSP fosse representada por qualquer outra função, a gente elegeu as funções culturais para ficar na fachada do edifício. Então aqui a gente tem uma primeira imagem do edifício. Vai ser uma fachada toda em vidro, com um térreo livre, aberto. A gente depois vai passar um filme, em que a gente vai entrar num pé direito duplo. Então vai ser um edifício semi-elevado da rua, para já dar um caráter mais imponente para a instituição. Ao adentrar o edifício, vai cair num pé direito duplo, onde no fundo desse edifício estão acontecendo as funções administrativas, templo, auditório, e na fachada estão acontecendo terraços, foyer, sala de estar, biblioteca, museu, tudo vai acontecendo aqui em cima. E no restaurante a gente culmina com um restaurante com vista panorâmica, com vista privilegiada, na parte mais alta do edifício. Então, de forma resumida e rápida, depois vocês vão ter todo esse material, tá? A gente tem 2 pavimentos de plenária, a gente tem no nível da rua um pouco elevado um hall de entrada, um museu e uma biblioteca que vai se diluindo na fachada, 3 pavimentos de templos, com 4 templos por pavimento, então são 12 templos para mais ou menos 50 pessoas, um auditório, mais 3 pavimentos administrativos para os poderes e um restaurante na cobertura. Aqui tem uma outra vista para entender um pouquinho melhor. Os 2 templos, hall de entrada, museu, biblioteca na fachada, 3 pavimentos de templo, auditório, 3 pavimentos administrativos e restaurante. E 3 subsolos de vaga, totalizando 87 vagas livres. O edifício vindo a funcionar como manobrista vai ter mais que isso. Então aqui tem uma segunda imagem do edifício, subindo a rua São Joaquim. A gente tem o hall elevado, hall com pé direito duplo, a fachada toda frontal. Essa fachada ela vai ser uma estrutura metálica, o edifício todo em vidro, e por dentro dela a gente vai ter um brise interno, uma proteção de vidro jateado, que vai servir como uma biblioteca, vai gerar uma certa privacidade da rua e vai dar esse caráter para o edifício. São esses branquinhos. Aqui no meio do edifício a gente tem um terraço embutido, que é o terraço foyer para acesso ao auditório. Então também já é uma posição que você vai ter uma bela vista e ajuda a ventilar todo o edifício, né? Então a gente está calculando que esse edifício vai usar no máximo 40% a 50% de gasto de energia que um edifício tradicional usa, por essas diversas soluções. A gente tem entrada de ar, ventilação controlada, ventilação constante no meio do prédio, brises internos e brises externos ao fundo do edifício, porque ao fundo são as fachadas norte e oeste que recebem uma insolação maior. Do lado direito do terreno a gente tem o núcleo de circulação vertical, 3 elevadores, 2 escadas e banheiros, instalações. Tem mais uma vista, então o edifício é um bloco central, com a fachada livre, e todas as fachadas em volta de vidro, as 3 fachadas, aqui a rua. E do lado direito o núcleo de circulação vertical, caixa d'água, banheiros, elevadores. Então aqui a gente tem uma imagem de uma ligação entre os pavimentos administrativos. Eles vão ser todos interconectados, com pavimentos corporativos, total flexibilidade. Vai ser possível colocar uma sala, depois no tempo retirar essa sala, transformar em outra sala, e assim por diante. É um pavimento 100% flexível, com vidro em toda a volta. E nos pavimentos administrativos, a gente vai ver na maquete e nas outras imagens, a gente tem uma fachada dupla ao fundo. São 2 fachadas de vidro para permitir uma ventilação entre a fachada, o que resfria o edifício, bem nas fachadas piores de insolação, que seriam norte e oeste. Então aqui tem um resuminho do edifício. A gente tem ventilação noturna do edifício, atravessando todo o edifício. A gente tem fachadas protegidas ventiladas, tem lajes verdes e terraços verdes onde é possível para também resfriar a carga térmica e gerar uma vegetação, espaços mais agradáveis. A gente tem a fachada frontal separada do corpo do edifício, que a gente gera uma proteção sonora, além de outras diversas soluções
que vão caracterizar que o edifício possa ser certificado nacionalmente ou internacionalmente com esses selos de sustentabilidade que a gente tem hoje dos edifícios chamados inteligentes. Então aqui tem uma imagem da entrada do edifício. Como eu falei, a gente tem o térreo, a parte de chegada do hall elevada, com uma escadaria. Todo o acesso é feito por uma rampa embutida para deficientes, então não existe aquela coisa de maquinário, elevador para deficiente. O deficiente tem acesso pleno e ao mesmo tempo a gente tem uma escadaria que dá uma monumentalidade para o edifício. Do lado direito a gente tem até espaço para colocar, eu sugeri que se chamasse um artista, provavelmente tem alguém conhece um artista, para fazer uma espécie de escultura própria para a GOSP. Aqui a gente tem uma posição elevada para ser colocada essa escultura, e ao fundo o hall de entrada com pé direito duplo. Aqui a gente entrou, o edifício está dentro do pé direito. Então a gente vai ter controle total de acesso, fachada com catracas controladas. Ao fundo o núcleo de circulação vertical, então tem elevadores, escadas aqui dentro. Todo esse hall com pé direito duplo. E ao fundo a gente criou um outro hall de pé direito triplo, com uma escada helicoidal, vocês já vão ver melhor, que conecta tanto para chegar ao museu, quanto para descer para as plenárias. Então uma das soluções foi que a plenária ficou para baixo do hall e o restante para cima do hall. Isso porque a plenária, como a gente está vendo aqui, recebe uma quantidade muito grande de irmãos, de pessoas. Então isso gera um fluxo muito grande, precisa de escadas muito grandes. Então a gente criou um acesso separado, individual para ele ao fundo. Obviamente as pessoas poderão acessar por elevador e as escadas de emergência. No meio do hall a gente tem um vazio, que vai poder conectar, caso queiram, toda a plenária com a parte de cima do hall, no qual a gente vai pendurar também um símbolo da GOSP. Obviamente que esse vidro é controlado, e caso se queira alguma persiana automatizada, você isola ele do hall e ninguém vê nada. Então vocês têm essa possibilidade. Só volta um pouquinho, só faz favor. Subindo a escada, você acessa esse mezanino que cai no museu. Esse mezanino já vai estar caracterizado com toda a história da GOSP. Então é um mezanino com guarda-corpo, uma espécie de mesa embutida, onde vai ter toda a história e a tradição da GOSP. Aqui nesse guarda-corpo. Então a gente começou lá atrás, até chegar na história atual da GOSP. A gente tem todo um pedaço de museu, onde podem ser expostas telas, objetos e assim por diante do Grande Oriente. E esse museu já é um espaço de convivência, que ele se conecta com a biblioteca e ele vai funcionando verticalmente no edifício, protegendo o edifício que está lá na rua das partes administrativas e templos aqui da parte de trás. Vou dar uma passadinha rápida nas plantas, para não tomar muito tempo de vocês. A entrada principal, a escadaria, com rampa, parte de esculturas. Núcleo de circulação vertical, 2 escadas e 3 elevadores. Por que 3 elevadores? 2 elevadores para serem completamente privativos do Grande Oriente, podendo ser divididos em elevador de presidência e elevador de funcionários. E um elevador terceiro de caráter mais aberto, onde as pessoas podem acessar restaurante, acessar museu, biblioteca, auditório, sem entrar nos pavimentos administrativos. O hall ao fundo, que vai conectar com a plenária. Pode passar. Então a pessoa desceu o primeiro lance de escada ou veio pelos elevadores. Tem o primeiro mezanino da plenária, com vazio central, onde estão acontecendo todas as partes de cadeiras, plenárias. Tem um acesso também independente de serviço para entrega e assim por diante, aqui no fundo, aqui no comecinho. E para a parte de baixo do terreno, acesso de veículos. Pode passar. Então, o segundo pavimento da plenária, a gente está totalizando cerca de 500 cadeiras para a plenária, todas com total visibilidade, acústica já resolvidas. Banheiros ao fundo, sala de audiovisual e assim por diante. Salas técnicas, e esse nível de plenária ele vai estar ao nível de um jardim.
Então essa plenária, ela vai ser toda de vidro, obviamente com a possibilidade de ser toda fechada com cortinas acústicas, caso vocês queiram. Ou quando não, ela pode ser toda aberta e as pessoas podem fazer um evento aqui, sair para o jardim, ter um jardim, um espaço de convivência. Aqui é uma visão da plenária aberta, que as cortinas, com o jardim todo ao fundo. Então a ideia é que vocês tenham um espaço de convivência de eventos com vegetação, com ventilação e privado, né? Protegido da rua que está lá em cima. Aqui aquele foyer com a escadaria helicoidal, que conecta a parte do foyer, o jardim ao fundo, com o hall de entrada, e continuando a escada chega até o museu. Aqui uma vista do fundo, então a rua está lá em cima, e a gente está olhando aqui do jardim. A gente está trabalhando sempre com as paredes laterais de contenção, parede verde, parede com vegetação viva, que aliás está se fazendo bastante agora em São Paulo. Ajuda muito para controle de ruído e também para um microclima mais interessante, né? Pode passar. Aqui rapidamente são os pavimentos de vagas, são 87 vagas totais em 3 pavimentos. Sempre o veículo circula ao redor do núcleo de circulação vertical, com um total de 87 vagas livres. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Bom, subindo do hall, o museu. Então aqui está a rua, parte frontal com o museu. Aqui a gente já começa a ter banheiro, dispensário, algumas outras necessidades próprias do Grande Oriente. E a frente toda com museu e biblioteca. E o pé direito duplo do hall. Pode passar. Aqui é um exemplo de pavimento dos templos. Eles podem ser é um pavimento flexível. A gente pode ter ou 4 templos, ou 2 templos, ou 8 templos. É um pavimento livre que vai ser configurado conforme a necessidade. Núcleo de circulação vertical, banheiro e a questão de armários para quando for utilizar o templo. E a frente sempre livre, com o pé direito contínuo, né, e espaços de convivência, biblioteca e assim por diante. Pavimento de auditório, então a gente tem um auditório também flexível em até 3 salas, sendo divididas 2 para frente e 1 para trás, ou um auditório único de 170 pessoas. Parte de núcleo, com banheiros masculino e feminino, banheiros deficientes, e a frente, aquela parte vazada, aberta, ventilada, com vegetação e um espaço de foyer, acumulação de pessoas. Então a ideia é que as pessoas cheguem, possam ter um evento, ter um café, alguma coisa aqui na frente, depois acessar o auditório. Aqui é um exemplo do pavimento administrativo. Então é um pavimento flexível também, com a frente também livre, onde a gente vai tendo alguns espaços de estar. A gente não quis criar aquele espaço de funcionário apertadinho no canto, então é um espaço realmente de convivência na frente, no vazio total do edifício. E a parte do núcleo, elevadores, escadas e banheiro masculino e feminino, e também uma copa de apoio. Então, segundo pavimento administrativo, pode passar. Terceiro pavimento administrativo, pode passar. E o último pavimento utilizável, o núcleo com banheiro masculino e feminino, um restaurante com jardim central, que também recebe a ventilação do edifício. A ideia é que o vento circule pela fachada principal e atravesse esse jardim. Aos fundos a gente tem cozinha e um pavimento flexível. Alguns espaços de sala privativa dentro do restaurante. A ideia é que você possa ir para o restaurante fazer uma reunião, fazer um almoço, reunião. Então você tem a parte aberta e tem alguns espaços privados no restaurante. E uma recepção geral e toda a parte de cozinha, buffet e assim por diante. O restaurante para 120 pessoas. Tem uma imagem do restaurante, o jardim ao fundo, atrás a cozinha e a parte de mesas, buffet. Pode passar. Rapidamente para passar em áreas, a gente está com um total de 7.130 metros quadrados, né? Muito próximo do que a prefeitura nos permite utilizar hoje e que o terreno possibilita. Pode passar.
que é a parte mais técnica, não vou entrar muito, mas a gente está falando de 87 vagas totais e o resto são coeficientes da prefeitura. Então eu vou rodar um filmezinho antes de abrir a maquete, que dá um resumo geral de tudo para vocês verem. A apresentação do Palácio Nacional do Grande Oriente de São Paulo. Obviamente deverá ser adaptado para a maçonaria, já que os arquitetos não são maçons. Assista o vídeo ao vivo em primeira mão. Esse é o hall de entrada. Uma escada caracol. Aí ele diz que é a plenária do deputado. Aí poderá ser biblioteca, coisas para o público, museu. Aí é um auditório. Para palestra, estamos apresentando um projeto para a apreciação de deputados estaduais do futuro Palácio do Grande Oriente de São Paulo. Aí será o restaurante que poderá ser acessado pelo curso e um copo d'água. Aí deverá ficar uma sala de baixo. Vamos apresentar a maquete? Olha, vocês tiveram uma apresentação